Olá, sejam bem-vindos a mais uma tarde especial aqui no Conexão e Diálogo. E eu estou aqui para falar com você, sou Liliana Rodrigues, e nós temos um tema especial, direito do consumidor e aprender nunca é demais. Eu estou acompanhada do Dr. Renan Freire, ele que é advogado, especialista em direito do consumidor, direito civil e direito processual civil e direito penal e processual penal. Muito bem-vindo, Dr. Renan Freire. Obrigado, é um prazer estar aqui e poder esclarecer as dúvidas do telespectador quanto ao direito do consumidor, que é tão importante hoje em dia para todos nós. Consumir é algo especial. A gente gosta de comprar, né? Mas comprar com responsabilidade, comprar com planejamento, faz toda a diferença. Mas aprender sobre essas aquisições para a gente hoje vai ser um desafio. Por quê? Algumas pessoas, no seu natural, têm as suas, escolhas, mas às vezes a gente desiste de algumas delas. Então, na compra, comum, seja ela no consumo de serviço ou aquisição de um produto, acontecem algumas mudanças, eu diria desistência. E é saber sobre o que é o direito do consumidor, doutor? O direito do consumidor é uma proteção criada àquele consumidor mais vulnerável, um direito social para proteger justamente esse consumidor que não tem conhecimento da totalidade dos seus direitos, né? Então, por isso que se criou o direito de arrependimento, que é aquela desistência da compra feita fora do estabelecimento comercial, e justamente para proteger práticas abusivas também de empresas em face dos consumidores. O senhor já colocou dois pontos importantes aqui, o direito do arrependimento, e até as práticas abusivas. Eu vou separar, que é para poder a gente fluir até melhor na compreensão aqui de muitos que hoje vão receber uma orientação, até um alerta. O direito da desistência. Comprei e eu desisti. Qual é o meu período máximo dessa desistência? Comprei um sapato e desisti. Eu me apaixonei na hora, na vitrine, testei dentro da loja, mas depois disse, não é bem isso que eu queria, eu acho que eu vou devolver e fazer uma compra mais adequada à minha realidade, porque a gente compra por impulso. Então, desistir, qual é o período mínimo? O período mínimo para a desistência são 7 dias, mas esse ponto ele tem algumas peculiaridades. Essa desistência, que a gente chama de direito de arrependimento, só é válida para compras fora do estabelecimento comercial. Então, se aplica a compras feitas pela internet. Por que foi criado isso? Nós, quando efetuamos compras virtual, online, não temos aquele contato com o produto. Então, não temos, de fato, como saber se a cor dele é aquela cor, se o tamanho, de fato, é aquele tamanho. E são 7 dias úteis contados a partir do recebimento do produto. Então, nas compras online, nós não temos o mesmo período, mas temos o período, nesse caso, ainda de devolução, mesmo que a gente tenha visto alguma coisa que ilustrativamente estava lá e quando chegou não era na cor e no tom que eu estava esperando? Nas compras presencial, de fato, não se aplica esse direito de arrependimento, só nas compras online. Existe a possibilidade de você ter o contato com aquele produto naquela compra presencial. Então, o que fala esse artigo, o artigo 49 da CDC, que não se aplica para compras presenciais, só de forma virtual. Se eu vislumbrar ali no momento que cheguei em casa e vi que há um defeito, há uma cor desbotou ali, está desbotado, aí eu tenho que procurar o fabricante para que o fabricante tome alguma providência. Existe aqui em Manaus, por exemplo, uma grande loja do varejo que oferece um bônus aos seus consumidores. Ainda que você não tenha comprado de forma virtual, de forma online, ela ali de forma discricionária, ela aplica a desistência em 7 dias, em 10 dias, mas isso é uma opção da loja, né? Entendi. Então, quando você encontrar essa opção, entenda que o lojista, que está dando essa facilidade para continuar com a sua fidelidade, e ali não perder o cliente por conta de uma compra, principalmente se tiver assiduidade. Mas é preciso ter consciência, não é porque eu comprei e agora eu não quero mais, eu chego lá e imponho uma regra que é uma opção, E dada essa situação, o que acontece? Nos objetos, principalmente em datas sazonais, se compra presentes. Como é que a gente atua nesse caso de presentes? Como é que funciona? Geralmente funciona o seguinte, a loja abre um prazo, ou dá uma nota ali para quem você está dando o presente, para que você faça essa troca, se eventualmente o presenteado não gostar ou não tiver do tamanho ou da cor que ele desejava. Mas ainda assim, o lojista não tem essa obrigatoriedade de fazer a troca. Então, a dica se você vai dar um presente,
tenha a especificação correta de quem você vai presentear, o tamanho, a cor que ele gosta, porque o lojista, nas compras de forma presencial ou física, não é obrigado a fazer a troca por arrependimento. Não gostei de uma cor, não gostei, o tamanho não deu. Então, o lojista, nas compras presenciais, não é obrigado a fazer essa troca. Embora seja um presente. Então, quanto mais informações você tiver para evitar qualquer tipo de constrangimento e você não perder aquela oportunidade, né, de ser memorável ao dar o presente, procure ter uma certeza em tamanho, cor e preferência, porque nem sempre você vai contar com essa bondade do lojista para trocar, embora seja um presente, porque ele já dá um destaque, né? Ele já procura uma solução ali. Olha, tem até tantos dias para trocar e se é presente, está aqui uma etiqueta que sela que esse presente ele vai poder dar oportunidade para troca, né? Olhando para a sociedade de um modo geral e para o consumidor, quais são os direitos básicos que a gente deveria saber para a gente não cair nas práticas abusivas? Porque é um outro ponto aqui. Nem sempre nós somos respeitados como clientes. Filas de espera, né? A gente sabe aplicar o direito do consumidor muito na parte de produtos. Mas em serviços, por exemplo, o que nós desconhecemos que poderemos melhor conviver diante do nosso direito? Dos produtos, de fato, nós somos bem informados quanto a isso. Mas nos serviços não é diferente. Nós temos direito à informação adequada, direito à segurança, direito do arrependimento, direito à informação. Então, um exemplo, né, do serviço, o banco, fila de banco. Nós temos uma legislação estadual que protege na questão do caixa, do pagamento e recebimento ali, que você tem que ter uma espera mínima de 15 minutos. Então, muita gente não tem esse conhecimento. Então, o PROCON estadual, tanto municipal, faz fiscalizações diárias quanto a isso. Você tem o direito, quanto aos serviços de operadoras de telefonia e internet, de fazer uma suspensão. Você vai viajar, eu posso suspender um período desse serviço. E também eu tenho esse direito. Então, são direitos de serviços que muitas pessoas não têm o conhecimento. Eu acho importante que o doutor Renan está aqui citando coisas até simples, tá? Porque todo mundo enfrenta uma fila diariamente, ou tem algum serviço para, então, ali cuidar. E aí, você se depara numa espera, nada é imediato, né? A gente vai ao médico, tem que esperar, vai ao banco, tem que esperar, né? Vai usar algum serviço público, também tem que entrar, né, numa fila. Então, 15 minutos é o que a legislação nos respalda, né? E, às vezes, isso pode se alongar. Se alongando, qual é a orientação que a gente recebe quando ultrapassa esse limite? A orientação é a seguinte: você foi atendido, tenta registrar com o celular, né, para a gente ter aquele horário, e no momento que você for atendido e percebeu que ultrapassou aquele limite mínimo, você pode pedir para o atendente carimbar e inserir o horário que você está sendo atendido. Isso é uma obrigação que o atendente do banco deve fazer, né? A legislação estadual prevê isso. Você pega aquela senha e pede para ele carimbar com o horário que você está sendo atendido. E, posteriormente, você pode estar procurando o PROCON para que esse banco seja fiscalizado e autuado, e até mesmo procurar um advogado de sua confiança para, eventualmente, vislumbrar um dano moral quanto à espera, né? Quando eu falo sobre fila, né, é bem genérico, porque a gente tem que lidar ali com a preferencial. Então, é importante deixar claro quem é preferencial nesse direito, uma vez que a gente divide esse espaço. A legislação dá a preferência para pessoas idosas, né, a partir dos 60 anos. É considerada pessoa idosa, pessoas com deficiência, né, então, grávidas, né, então, essas pessoas têm a preferência. E tem nós desconhecemos, mas tem os que têm super preferências. São idosos acima de 80 anos. Então, eles já têm uma preferência diferenciada. Então, a partir dos 60 anos, idoso já tem uma preferência, e grávidas e deficientes também têm essa preferência. E agora, super preferência. Bom, aprendemos agora, nesse momento. Doutor Renan, Renan, tem algumas coisas que acontecem. Vamos lá, direito do consumidor. Voo cancelado. Todo mundo tem uma viagem que vive uma surpresa e, às vezes, se depara com essa que é constrangedora, tem planejamento, tem pessoas que viajam de férias, né? Programa, às vezes é uma viagem de negócios. Voos cancelados. Que orientação a gente tem diante da malha que acontece aí fazendo mudanças sem, às vezes, né, lidar com a nossa rotina, que é a nossa programação? Qual é a orientação? Perfeito. Nos voos cancelados, a própria ANAC, ela traz normas de reparo a esse consumidor.
Mas sabemos que uma perda de voo pode acarretar diversos danos. Então, você tem que procurar o balcão ali da companhia e verificar o motivo desse atraso ou desse cancelamento. Eles vão ter que lhe dar um motivo, você vai tentar registrar tudo isso com o celular, hoje é uma arma que nós temos, e a posteriori, se você se sentiu ofendido quanto consumidor, você pode procurar depois essa reparação. Comprovar que você tinha um compromisso que lhe acarretou diversos danos, né? Então, a companhia é obrigada a lhe informar o porquê do cancelamento ou o porquê do atraso. Eu acredito que ela também é obrigada a nos dar condições. Às vezes o voo está cancelado, mas você não está na sua cidade, né, de origem. Então, ela também precisa ser responsável pela hospedagem, por alimentação, ela precisa ser responsável por uma série de itens, até fazer você chegar na cidade de compra oficial de destino final. Isso. A própria norma da ANAC, ela determina que, a partir de determinadas horas de atraso, ou se o voo foi cancelado, a companhia aérea é obrigada a lhe acomodar e lhe alimentar, né, nesse período de remarcação de voo ou de cancelamento ou mudanças de voo, se você não estiver ali na sua cidade de origem. Nós estamos falando de direito do consumidor. Então, cada cenário, cada história pode estar se adequando à sua realidade. Então, seja ela na compra de um produto ou numa viagem, seja, né, cancelamento de voo, até mesmo perda de mala, porque acontece, né? Ou numa tratativa de espera, numa fila, em algum tipo de serviço, nós temos que aprender como nos comportar e também saber até onde nosso direito precisa ser respeitado. E aí, o senhor citou sobre um direito à segurança. Né? E aí é bom esclarecer em que momento eu posso me manter dentro dessa segurança. Por exemplo, IPVA vencido. Né? Até que ponto eu posso, então, circular com um veículo que está com IPVA vencido? Pela legislação, eu posso ter um carro apreendido? Quanto ao IPVA, ainda que nós não temos um estreito com o direito do consumidor, entendo que, de fato, tem uma relação. Mas a legislação de trânsito, né, e algumas orientações do CONTRAN, se você tiver com o IPVA vencido ali, de fato, dá o direito do Estado a apreender seu bem, né, até por conta do IPVA vencido. Mas você, naquele momento de apreensão, pode verificar, atestar a condição do seu carro naquele momento, de que forma eles estão conduzindo o seu veículo, eles não podem danificar de forma alguma. Então, é seu direito ter uma relação de como o estado que o seu carro está no momento daquela apreensão, para que a posteriori, quando você reaver esse bem e verificar que houve um amassado, houve um problema, você acionar tanto o Estado quanto onde o carro, né, que geralmente são pátios privados, que ficou ali o seu carro acomodado enquanto você resolvia esse problema. Entendi. São muitas pautas e muitos assuntos interessantes para perguntar, mas tem algo que a gente falou sobre uma lei, né, de superendividamento, né? Se não me engano, é a Lei 14.181, né, aí de 2021, que fala sobre essa parte financeira, né, que é o endividamento. Todo mundo tem alguma parcela para pagar, algum boleto que vai vencer, e aí eu faço a minha pergunta direcionada. Você, por exemplo, que tem uma aquisição de um terreno ou de um lote, algum imóvel, você paga regularmente, mas a partir de que momento ali eu posso, não é que eu deva, nem posso, mas pode acontecer, alguém de atrasar 1, 2, 3 parcelas e isso já comprometer e aí estarem requerendo o bem, né, de volta. Em que momento isso deve ser uma preocupação ou eu devo estar atenta? O importante é sempre estar atento à sua capacidade financeira, né? Não extrapolar, né? Fazer as continhas básicas ali, ver se entra no orçamento, mas se eventualmente a gente sabe que pode acontecer e isso aconteça, existe a lei do superendividamento que foi justamente criada para proteger, ter uma certa opção. O que acontece? Você está endividado com diversos segmentos, né? Então, você pode acionar judicialmente essas empresas, seus credores, e montar um plano de pagamento, para que você não venha perder o terreno, não venha perder o carro, ou se transforme numa bola de neve maior. Então, a lei trouxe isso. Você pode montar um plano de pagamento e levar ao Poder Judiciário para tentar renegociar essa dívida. Entendi.
Então, nós estamos aprendendo sobre algumas novidades que desconhecemos, mas que a gente traz como alerta, né? E aí, o governo facilita isso, dando a possibilidade de você planejar melhor os seus investimentos. Mas equilíbrio é fundamental para tudo. Doutor Renan, a gente fala de algumas escolhas, né? E há, por exemplo, pessoas que investem por um período, né? E eu diria assim, fecham negócios e esse contrato tem que ser assinado. E a gente está vivendo um momento muito digital, né? Assina para mim virtual, assina para mim de maneira digital. Então, você vai lá, submete o contrato pelo Gov, né? É dado. Essa modernidade, né, da assinatura. Explica um pouco mais para a gente, porque ainda tem gente muito insegura sobre essas práticas, ainda quer a questão manuscrita, né? Perfeito. A assinatura digital ela foi criada por meio de uma medida provisória de 2002. Então, não é tão atual. Então, em 2002, foi criada uma medida provisória autorizando fazer a assinatura digital. Ela é tão segura quanto a assinatura manuscrita, né? Porque é criptografado, mas sabemos que com o avanço da tecnologia há diversas falsificações, fraudes, e que temos que estar atento. Mas essa assinatura do Gov, por exemplo, ou de certificadoras, elas são bem seguras. Mas sabemos que temos que ter um olhar diferente, desconfiar, verificar se de fato o remetente ali que está enviando correto para fazer a assinatura, porque em todos os ramos nós temos aí uma situação de fraude que pode acontecer, ainda mais nos dias atuais. Então, fica o alerta para você. Está tudo bem administrado e aceito dentro dessa nova configuração. É preciso apenas só fazer averiguações, mas que é seguro, a gente já está vivendo isso. Mas, dada algumas questões mesmo de segurança, é preciso você estar atualizando, para você não ser pego aí em alguns crimes, né, que são crimes digitais, e a gente tem esse ponto aí para estar sempre em alerta. Acontece fraudes, né, assim... nos bastidores, imagina se no digital a gente ficaria sem as investidas. Então, atenção. Doutor Renan, falando ainda de direito do consumidor como, né, pauta principal, a gente tem... Quando eu desisto, por exemplo, de um contrato, onde eu fiz um contrato para realizar um evento, eu estou aqui trazendo as pautas que são de rodadas de muitas reuniões e conversas, sabe? E aí, trazendo para a curiosidade do nosso dia a dia. Eu desisti de realizar o evento. Ou, vamos dizer assim, iria casar e aí não vai mais casar, né? Mas já pagou boa parte de todos os itens que seriam necessários para a festa, né, de casamento. Até que ponto? Porque a maioria dos fornecedores requer 50%, né, de entrada. O que fazer nesse cenário? Uma vez que estava planejando, preparado, assinou o contrato, pagou 50%, mas o acaso, né, mudou a história. O que fazer nesse contexto quando o fornecedor ele pontua que não fazia parte do planejamento dele ter a desistência, ele ia fazer a entrega? Perfeito, uma ótima pergunta. Vamos lá. Se eu contratei um serviço e ali aconteceu alguma coisa e eu eventualmente desisto dele, mas já tenho dado uma entrada, já paguei parte desse serviço, o maior ponto de partida vai ser o contrato, né? O contrato vai estar prevendo ali a porcentagem dessa devolução. Mas muitos desses contratos trazem cláusulas abusivas. Por exemplo, eu desisti do casamento, mas aí ele diz que não devolve nenhum valor. Isso não pode, isso é considerado uma cláusula abusiva, né? Porque eu não vou estar usufruindo daquele serviço. Sabemos que foi culpa minha desistir daquele evento, mas a cláusula não pode me obrigar a deixar sem nenhum ressarcimento. Interessante, viu? Então, é preciso ter conhecimento para você começar a aplicar e fazer também o uso do seu direito. E quem não tem conhecimento, ou que não tem a informação, acaba sujeito. Então, as práticas abusivas, elas estão em vários, né, contextos, em várias oportunidades. Você está atento de como você resguardar o seu direito. E olhando para essas práticas abusivas ainda, né, eu acho que, de um modo geral, preço, valor, preço atribuído a algumas ofertas é algo bem pautado. Sabe aquela história que acontece? O preço, o valor, lá no site estava 1 e foi um erro do estagiário. Tipo assim, sabe? Uma TV que custa 1.900, 2.100 e porventura faltou ali, completaram um zero a mais. Até que ponto, né, nós temos esse direito? Porque a gente, às vezes, tem que lidar com algumas situações de aproveitadores. A gente sabe quanto custa uma TV, né, de tantas polegadas, mas
por um erro no site, ali a oferta estava e houve uma compra em grande escala, aproveitando isso. Até que ponto eu posso usar dessa má intenção? Porque ela acontece. É uma ótima pergunta. Quanto ao preço, né, a especificação errada do preço, isso pode acontecer. Mas sabemos que o Código de Defesa do Consumidor ele é regido pela boa-fé, tanto do consumidor quanto do fornecedor de serviço, enfim. Mas eu tenho a consciência de que aquela TV não é, sei lá, é R$12, faltou ali dois zerinhos, né? E eu tenho que ter essa boa-fé e ter ciência que, de fato, foi um erro de digitação. Mas também não podemos confundir com a má-fé, às vezes, do fornecedor de errar propositalmente aquele valor, levando você a erro. Se isso for, de fato, comprovado, você tem direito de levar aquele produto ou contratar aquele serviço pelo valor oferecido ali na oferta, na propaganda. Mas, eu sempre digo, o direito do consumidor é regido pela boa-fé das duas partes. Ele tem que ter a consciência de que aquilo é inaplicável. Não existe uma TV de 72 polegadas de R$12. Então, eu tenho que ter essa consciência e a boa-fé para poder regir ali o direito do consumidor. E agora eu vou fazer a pergunta, estou aproveitando para tirar todas as dúvidas, viu, doutor Renan? Mas vamos usar daquela que acontece, está no nosso dia a dia, sair para comer. Estou almoçando, jantando no restaurante, estou sendo ali bem servida, o atendimento e tal, mas na hora que chega o prato, ok? A gente encontra um objeto não identificado, muito comum acontecer, né? O que fazer nesse cenário, considerando que, às vezes, há quem encontre um cabelo, né? Encontre uma situação ali fora do que deve ser dentro da higienização. Pagar ou não pagar? Ali foi uma falha na prestação do serviço. Então, a orientação é que chega no consenso, mas não seria efetuar o pagamento, porque houve uma falha, né? Você encontrou ali um objeto estranho na sua refeição, inclusive estando relacionado à segurança do consumidor, à segurança alimentar. Então, a orientação é chegar no consenso e você não está obrigado a efetuar o pagamento daquele serviço que foi falho, né? Então, inclusive, você tem o direito de ser, né, ressarcido quanto a um dano moral, eventualmente, se você se sentir afetado, lesado, né? Quanto a isso. Objetos estranhos nos alimentos acontecem, né? Então, você tem ali aquele direito de ser ressarcido ou ser indenizado quanto a um dano moral, por exemplo. Doutor Renan, nota fiscal ela é fundamental para você começar qualquer tipo de direito aonde você quer reivindicar. Então, atenção nesse item para você ter que comprovar que foi uma relação comercial é a nota fiscal. Mas se tem uma coisa que acontece é que ninguém guarda a nota fiscal, certo? A gente até compra um produto e aí, porventura, não tem atenção e ela não fica ali guardada. E acontece do produto ele apresentar algum ali, né, má funcionamento. Uma geladeira, um micro-ondas, porque tem um período, né, 180 dias, 1 ano de garantia. No momento que eu não contrato o serviço de garantia, eu só tenho uma compra do produto, né, e ele me apresenta alguma falha mecânica, funcional. Qual é a orientação nesse caso, quando a gente não guarda a nota fiscal? Geralmente, a loja ela faz ali um cadastro, né, do cliente, e muito difícil, ainda que você tenha perdido a nota, que o ideal é você sempre guardar ali por um determinado período de tempo. Mas se eventualmente você perder essa nota, a loja vai ter ali geralmente, hoje em dia é muito difícil a loja não ter, ela vai ter aquele cadastro e vai conseguir visualizar ali que de fato você efetuou aquela compra naquela data e que aquele produto se encontra ainda dentro do prazo de troca, né, dentro do período de garantia. A gente, né, olha esperando a boa fé, né? Mas a maioria vai cobrar a nota fiscal. Então, eu vou complementar falando assim, guarde a nota fiscal, porque você nunca sabe, já que não contratou a garantia, né? Mas a gente sabe que tem a garantia pelo fabricante. Então, dado esse cadastro, a gente vai aqui acreditar nessa boa relação de cadastro. Olha, hoje o tema está tão interessante, né? A gente aqui falando sobre o direito do consumidor, são tantas perguntas e a gente vive esse cenário do dia a dia, que eu faço perguntas muito comuns aqui de modo geral. E, doutor Renan,
Mais uma pergunta, que é para a gente fechar esse ciclo, né, de orientação. Como foi a decisão de se especializar numa área que não faltam motivos, que tudo eu vou processar, né? Chama o gerente, senão eu vou processar. De onde foi que surgiu essa inspiração? Logo no início do curso de Direito, eu tive o prazer de estagiar no PROCON estadual. Então, eu estagiei pelo período de 2 anos. Eu vivenciei muita coisa, né? Lá são 3 departamentos: o departamento de atendimento, o de conciliação e o de fiscalização. Então, eu consegui percorrer pelos 3 departamentos. E eu verificava muito as senhoras, os senhores idosos, né, que não tinham um certo conhecimento do direito do consumidor em si e eram enganados, né, e eram lesados. Então, a partir dali, eu criei esse sentimento, né, como porta de entrada para a advocacia e do direito que eu atuo hoje, né, direito do consumidor. E a partir dali eu me vi dentro do direito do consumidor, poder ajudar, poder orientar, poder esclarecer para essas pessoas que não têm esse conhecimento. E o que foi mais desafiador, né, nessa área, né, nessa decisão de ver o quanto poderia facilitar e ajudar as pessoas que não têm informação a melhor, né, enfim, aproveitarem tudo que elas tinham para usufruir nessa relação de consumo? Qual foi assim, o desafio maior? O maior desafio é verificar, orientar e fazer o consumidor entender alguns direitos que, de fato, ali ele não tem, né? Então, mas isso, a gente tenta orientar nessa forma. O maior desafio é isso. E também o maior desafio é combater, né? Combater essa enxurrada de desinformação, essa questão mesmo do digital, de fraudes. Então, um grande desafio da nossa geração é isso. Acredito que muita gente não tem a menor noção do que pode usufruir. E, por não ter, né, informação, a gente deixa de ter muitas coisas. E ter os profissionais, e aqui como o senhor nos dando essa orientação, eu vou fazer a minha saideira, porque ela está aqui com vontade de perguntar, né? Então, eu vou perguntar para a gente esclarecer muita gente. Estou passando mal e preciso de atendimento médico. Pago o plano de saúde, tudo direitinho. Mas aí, atrasei um mês e aí aconteceu uma emergência. O plano de saúde pode se negar a atender? Estou falando aqui em nome de muitas pessoas. Vamos lá. Existe contratos que regem isso, mas a ANS que rege esse contrato de plano de saúde consumidor, que é a Agência Nacional de Saúde. Ainda, se eu tiver uma fatura ou um parcelamento em aberto e tiver dentro do período de que não deu 60 dias ou 90 dias, eles são obrigados a atender. Ainda que tenha ultrapassado esse período, a gente está falando de saúde, de emergência. Então, não pode se negar a fazer esse atendimento emergencial. A não ser que seja algo pontual ali, que de fato dá para remarcar, reagendar para depois, mas se for algo urgente, o plano de saúde ele tem que fazer o atendimento desse consumidor. Na sua experiência, tem uma área a qual assim, predomina sobre o direito do consumidor, onde aqui é uma área que sempre está assim, no ranking, em primeiro lugar, o nível de reclamação ou de exigência? Bancos, plano de saúde e concessionárias. Tanto de energia, quanto as concessionárias de água, telefonia. Doutor, a gente está chegando no último minutinho, falta, né? Mas me diga, atrasei a luz, atrasei a água, porque é o que eu mais escuto, né? O carro da energia, o carro vai cortar a água e tal. Com 1 mês ou 30 dias de atraso, é isso? Esse é o direito da concessionária, ir lá e interromper o fornecimento? Quando há essa falta de pagamento, né, há esse atraso, a concessionária, tanto de água quanto de luz, ela tem que fazer um aviso prévio para você. Então, ela não pode simplesmente chegar lá e efetuar o corte da sua energia. Isso não existe. Ela tem que lhe avisar com antecedência, né, que vai efetuar o corte. Se você observar, quando você está em atraso, chega na sua conta de energia lá, que você está com tantos dias de atraso, no dia tal pode ocorrer o desligamento. Então, ficar atento. A concessionária, tanto de água quanto de energia, não pode simplesmente chegar lá e efetuar o seu corte. Não pode no dia de domingo, quando antecede feriado também não pode efetuar esse corte, na sexta-feira. Então, ela
tem que seguir uma regra. Olha, recebemos a nossa orientação aqui, maravilhosa, doutor Renan. Muito obrigado pela sua participação. E esse foi o nosso Conexão de Diálogo. Em tantas perguntas, eu espero que você tenha recebido um pouco desse esclarecimento sobre o direito do consumidor. Para você que quer saber um pouco mais, entra na nossa rede social, Conexão e Diálogo FBN, e você vai acompanhar os bastidores. E eu já quero deixar o meu alô especial para te encontrar no próximo episódio, quinta-feira, às 16 horas, para falar muito mais, porque tudo começa com uma boa conversa. Até o próximo programa.